no livro de Mateus, capítulo 1, primeiro dos evangelhos, o evangelho de Mateus, no capítulo 1, nós vamos ler até o versículo 17. E eu quero falar sobre a genealogia de Jesus, sob o tema Bem-vindo ao Reino. Um convite que essa genealogia nos faz. Bem-vindo ao Reino. Pensando no Natal, pensando no desenrolar, nos primeiros passos que Mateus usa para mostrar o nascimento de Jesus. E ele começa falando quem foram os ancestrais de Jesus. Genealogia de Jesus Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac Jacó, Jacó a Judá e Judá a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Minadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá, Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Nós vivemos num mundo neuroticamente sensacionalista. Um mundo que sensações produzem popularidade. Popularidade traz cifras. Cifras trazem sucesso. Sucesso produz status. E o status retroalimenta essa ciranda toda. Por exemplo, um filme para concorrer ao Oscar precisa produzir muitas sensações, precisa produzir emoções impactantes, senão ele não chama a atenção da mídia. Uma música, inclusive, não se filtra tanto a letra, mas investe-se hoje em dia mais em sensação. Se ela não produzir sensação, não vende. O que mais? Um livro que não produzir algum tipo de sensação não vai vender. Precisa ter este apelo. Pois bem, isso não é algo novo. Mais ou menos era a lógica utilizada pelos nobres, pelos reis, quando escreviam as suas genealogias, quando faziam a sua árvore genealógica, quando tentavam defender de quem eles eram descendentes, quando produziam por escrito a sua ascendência. Então, faziam questão de, nas histórias das suas famílias, constarem os nomes dos mais nobres, dos mais inteligentes, dos mais influentes, nomes dos heróis tribais. E isso gerava um impacto. Se dizia na sociedade, eu preciso respeitar essa pessoa, porque ela é descendente de tal patriarca, de tal chefe tribal, de tal herói da nossa nação. E o impacto da mídia nem sempre era verdade, né? Mais ou menos como se fosse hoje, que existem as fake news, existia na época as fake genealogias, mais ou menos como aquele empresário Ricardo Rocha, que divulgou que era filho do Gugu Liberato, né, para ganhar a fortuna, e de repente não era, os exames provaram que não era.
E aí ele passa pelo mal-estar de ser desmascarado pelos exames, etc. Da mesma forma, naquela época, as pessoas alteravam e colocavam lá seus nomes de alguns ancestrais que não foram os seus ancestrais, apenas para gerar o impacto, o respeito. Os judeus faziam questão de que na sua árvore genealógica, na sua genealogia, estivessem os nomes que lhe dessem status. Na época de Jesus, uma pessoa era valorizada pela sua linhagem. De quem sou descendente? Ah, sim, então tenho um valor maior diante da sociedade. Ou então era valorizada pela sua ascendência. Mas com a história de Jesus foi bem diferente. Ele fez questão de colocar na sua genealogia pessoas normais, desconhecidas, ou então gente simples. Ele fez questão de colocar na sua genealogia gente complicada, homens e mulheres que passaram por tiveram um passado duvidoso, e a partir dessa genealogia bem diferente, nós encontramos algumas mensagens. E eu quero tirar pelo menos 3 mensagens para nós, e que sejam essas as mensagens para o nosso Natal, que sejam essas as mensagens para o nosso fim de ano. E a primeira a primeira mensagem na sua genealogia. Jesus está dizendo: seja bem-vindo ao reino, livre de preconceitos. Quando um judeu escrevia a sua genealogia, ele cuidava para não colocar, mesmo que ele tenha sido descendente de alguém que gerasse algum preconceito na sociedade, ele não colocava. Ele omitia, deixava uma geração vazia, mas não colocava alguém que tenha tido uma vida complicada no passado. E a genealogia de Jesus não omite nada disso. Ele é claro, ele é verdadeiro. Quando um judeu escrevia a sua genealogia, ele não colocava o nome de estrangeiros, porque não eram bem-vindos às linhagens. Ele não colocava o nome de párias da sociedade, pessoas que cometeram crimes no passado. Ele não colocava pessoas que tinham um passado moral duvidoso na sua genealogia. Eram também muito machistas. Não colocavam o nome de mulheres na sua genealogia, como uma forma de dizer: elas não têm valor na nossa sociedade. Aliás, no tempo de Jesus havia uma oração que os fariseus faziam todas as manhãs. Eles acordavam, viam que estavam vivos, agradeciam a vida a Deus, mas havia uma oração assim: Adonai, te agradeço porque não nasci estrangeiro, não nasci pária e não nasci mulher. Eram machistas, horrivelmente machistas. No entanto, olha que coisa impressionante. Jesus coloca na sua genealogia 4 mulheres. E 3 delas tinham um passado moral obscuro, condenável. Mas Jesus faz questão de colocar ali. Cada uma delas tem uma história de restauração, tem uma história de justificação em Cristo, de perdão. E Ele não esconde, Ele está dizendo com isso: seja bem-vindo ao meu reino, seja bem-vindo a um novo tempo, a uma nova época, seja bem-vindo a um reino espiritual que está livre de preconceitos. Quem são essas mulheres? No versículo 2, você vai encontrar ali Tamar. Tamar foi rejeitada quando o seu esposo, filho de Judá, que era o patriarca, um dos patriarcas, filhos de Jacó, morreu. E ela tinha o direito, pela lei da época, de casar com o cunhado imediatamente mais velho na família. Ele seria dado em casamento para que o nome
da família se perpetuasse, para que os bens da família e para que a esposa do seu irmão não ficasse desamparada. Mas não foi dado esse direito. A família silenciou, o Judá silenciou, e depois veio o outro irmão, também silenciou, de forma que ela foi ficando excluída da família de Judá, até que um dia, revoltada, ela se disfarça, se veste de prostituta, seduziu o sogro, que sem saber que se tratava da sua nora, e aí ela teve um filho do próprio sogro. E aí essa história vem à tona de forma vergonhosa, nascem os gêmeos, Pérez e Zerá. E Jesus coloca o nome de Pérez também na sua história. Coloca este nome como um dos descendentes do Senhor Jesus Cristo. Também, versículo 5, ele coloca Raabe. Quem era Raabe? Era uma prostituta cultual que vivia na cidade de Jericó, nos muros de Jericó. E as pessoas que eram as piores na sociedade eram colocadas para morar nos muros. Os muros eram muito largos, e então havia como se fosse um benefício da cidade assistencial, como se fosse Minha Casa Minha Vida daquela época. Olha, você pode morar no muro da cidade, só que se sair uma guerra, se estourar uma guerra, os primeiros que são atingidos são os que são do muro da cidade. E esta era Raabe. Mas a palavra de Deus diz que ela recebeu e protegeu os espias quando vieram para sondar Jericó. E a palavra do Senhor ainda nos diz que pela fé ela temeu ao Deus eterno, ela reconheceu o Deus verdadeiro daquele povo, do povo judeu. Ela clamou pela graça e teve graça. E ela aparece mais adiante no Novo Testamento como um dos símbolos da justificação em Cristo. Ela entrou na história do povo de Deus como protetora dos espias, mas também entrou na história da salvação, porque Jesus é aquele que abre os braços e diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Este é o convite da genealogia de Jesus. Ela poderia dizer: mas Senhor, eu fui uma mulher indigna. Ou então ela poderia dizer: Senhor, eu desonrei pessoas, eu desfiz lares. Mas a palavra de Deus diz em Coríntios: se alguém está em Cristo, é nova criatura. E Jesus está dizendo: Raabe, entra na minha história, entra na história desse reino que está começando. Outra, Ruth, versículo 5, descendente dos moabitas. E os moabitas eram um povo que nasceu da descendência de Ló. E era também um povo amaldiçoado. Aliás, em Deuteronômio 23, a Bíblia diz: nenhum moabita entrará na Assembleia do Senhor. Eles não tinham nenhum direito à religião, não poderiam entrar em qualquer ritual religioso, em qualquer culto. Mas Jesus está dizendo: Ruth, venha fazer parte da minha história, bem-vinda à minha família. Eu quebro esse paradigma, eu quebro a lei para te receber em nome do amor, que é maior do que a lei. Então venha, porque no reino de Deus há lugar para o pecador arrependido, no reino de Deus há lugar para aquele que cometeu crimes, mas está arrependido e agora está buscando a Deus. O viciado que busca pela libertação, o ex-criminoso. A graça quebra paradigmas, a graça quebra preconceitos, a graça confunde os legalistas, a graça acolhe o humilde. Aquele que está em desgraça, quando encontra a graça, poderá vir ao reino de Deus em nome da graça. Aí quando vamos para o versículo 6, aparece outra mulher, não diz o nome aqui, mas se sabe que é Batseba, mulher, aquela que fora mulher de Urias, mulher sedutora, que troca a sua honra pelo status de ser a mulher do rei Davi.
Mas aí surge um crime contra o seu esposo amando do rei Davi. Davi encomenda a morte do esposo Urias. E o caso vem à tona. E há arrependimento, lágrimas, vergonha, morte, luto, castigo até, correção. Mas enfim, no final de tudo isso, Davi é restaurado por Deus. E Batseba também é restaurada. Pecados são confessados, tratados, perdoados. E de ambos nasce o rei Salomão, que se torna rei sobre Israel. E o homem, segundo as Escrituras, mais sábio que poderia haver. Encontramos na genealogia de Jesus também pessoas que foram corruptas, reis que corromperam o povo de Israel. Eu fico imaginando, se o japonês da Polícia Federal vivesse naquela época, ele também teria muito trabalho. Quem sabe mais trabalho ainda para algemar aquela turma. Porque tinha lá, por exemplo, o rei Acaz, versículo 9, que era idólatra e levou toda Judá a se prostituir com a idolatria da época, levou toda a nação à corrupção financeira, moral, espiritual. E a Bíblia diz que ele foi um rei tão ruim, mas tão ruim, que quando ele morreu, ninguém quis nem o sepultar junto com os outros reis antes dele, que também já tinham sido ruins. Quer dizer, o cara não podia, dos ruins era o pior. E aí você pergunta, mas por que Jesus deixa ele entrar na sua genealogia? Entra também o rei Manassés, versículo 10. Manassés foi o rei mais violento sobre Israel, sobre a nação de Judá. Um rei que mesmo conhecendo os valores de Deus, ele se corrompe a ponto de se tornar feiticeiro, ocultista, violento, sanguinário. Sacrificou os próprios filhos em altares de deuses pagãos. E foi levado prisioneiro, seus olhos foram vazados e ele iria morrer, mas no fundo da prisão, ele ora e se arrepende, e Deus restaura a sua vida, e ele volta ao reinado humilde. E ali ele termina os seus dias, mas agora temendo a Deus. Há pessoas que não conseguem mais levantar os olhos para o futuro. Estão amarradas por preconceitos que sofrem, quedas que sofreram no passado, erros, pecados cometidos. E sempre quando vão dar um passo adiante, parece que essas correntes estão amarrando a uma cobrança espiritual, a uma cobrança na consciência, a um sentimento de culpa, dizendo: você não tem direito, você não pode. Preconceitos que sofrem por causa da família, preconceitos que sofrem de muitas formas. E o que é preconceito? É um juízo preconcebido, manifestado de forma discriminatória perante pessoas, ou culturas, ou tradições, inclusive a partir do que alguém tenha cometido no passado. Vivemos uma sociedade que marca pessoas, carimba pessoas pelo preconceito. Preconceito pelo lugar onde nasceu. O fulano nasceu lá. Quer dizer, não vale muita coisa não. Preconceitos por causa da cor da pele ou da etnia. Preconceitos por causa do nível social. Preconceito por causa da profissão que exerce. Preconceito por causa de erros que cometeu no passado. Preconceito até pelo time que torce. Esses tempos atrás, um irmão da igreja, brincando com outro, disse assim: você sabe por que cavaquinho é o instrumento preferido dos corintianos? Eu perguntei por quê. Ele falou: porque é o único instrumento que dá para tocar algemado assim. Tá. Preconceito. Eu até achei que o irmão tinha razão, mas eu falei: deixa eu ficar quietinho em nome da paz.
Preconceitos. Vivemos numa sociedade de preconceitos. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando Jesus abre a sua genealogia, Ele está dizendo: eu estou derrubando os preconceitos. Seja bem-vindo ao meu reino. Aleluia. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus. A segunda mensagem que a genealogia de Jesus nos traz. Ele diz na sua genealogia: seja bem-vindo ao meu reino. Sua vida vale muito mais do que as teorias que levantam a seu respeito. E eu explico melhor isso. Uma das perguntas que muito permeou os estudos sobre comportamento humano nos anos 80, nos anos 90, foram estas: por que as pessoas são como são? Ou por que as pessoas agem como agem? Ou por que pessoas se comportam como se comportam? Por essa curiosidade é que se desenvolveu pelo menos 3 teorias naquela ocasião, e que permanecem até hoje como teorias. A primeira, a gente chama de teoria geneticista, preocupada com a vida biológica, que defende que as tendências comportamentais são advindas da nossa carga genética. Segundo essa teoria, as pessoas já nascem com uma propensão a certos comportamentos. Há uma combinação que já vem do DNA dos pais, dos avós, dos bisavós. Nessa geração, há uma predisposição das células do corpo a seguirem essa memória que está nas suas células. Segundo essa teoria, o alcoolismo é uma propensão herdada, uma facilidade de pais ou avós que são alcoólatras gerarem filhos que depois serão alcoólatras também. Ou então a ira incontrolável, outra disposição genética. Ou então a perversidade sexual. Ou então a dependência química. Estão nos genes, no sangue, segundo essa teoria. A segunda teoria é a teoria psicológica, que defende que os eventos da vida aconteceram na história e marcaram aquela pessoa. Aconteceram traumas que marcaram e fizeram os comportamentos mudar dali para frente. Dramas da vida que fizeram com que pessoas tenham o comportamento que têm. Construíram o seu comportamento a partir de golpes da vida. Segundo essa teoria, nós nos comportamos. Como nos comportamos? Por causa das pressões da vida que sofremos no passado, ou por causa das mazelas que vivemos na infância, ou então por causa dessa teia de dramas que teceu a nossa história, e hoje somos assim. Terceira teoria, teoria sociológica, desenvolvida por Karl Marx, que diz que diz essa tese de que você é como é, porque nasceu e viveu onde nasceu e viveu. E o ambiente é que fez você assim, ou que fez a mim assim, que tece as pessoas. E que a única defesa para isso é a educação. A restauração de pessoas viria através da educação, que pode mudar a história de alguém, uma boa escola e uma boa faculdade. Mas, escute isso, todas essas 3 teorias estão infundadas, tem verdades, mas também tem lapsos, tem meias verdades ou talvez partes de verdades, porque eu e você conhecemos pessoas que tiveram pais violentos, assassinos ou criminosos ou dependentes químicos, mas que são pessoas excelentes, esposos, pais, funcionários, crentes da melhor qualidade. E aí então como explicar?
pessoas que sofreram todas as mazelas e pressões e traumas da vida, conforme a segunda teoria, sofreram até com a violência, mas não se moldaram ao que a vida tentou lhes impor. Ou então, pessoas que nasceram e viveram nos piores guetos, nos piores lugares de crimes, vícios, violências, mas ergueram-se para a vida como verdadeiros lírios se levantando no deserto. Agora, ouça isso com atenção. Por qualquer uma dessas três teorias, Jesus não poderia ter sido Jesus. Cristo não poderia ter sido o Cristo. Porque há elementos pejorativos nessas três teorias, na genealogia de Jesus. E Jesus está dizendo isso. Eu sou mais poderoso para talhar a sua vida do que a teoria genética quer impor sobre o seu comportamento. Se eu entrar na sua vida, é uma nova vida. Eu sou mais poderoso para transformar você do que as cargas psicológicas do passado querem oprimir e imprimir isso na sua vida. Mas você tem a opção de entrar na minha grande família e ser liberto e ter uma nova vida. Ou então, eu sou mais poderoso para moldar você do que as influências do ambiente em que você nasceu, viveu e veio até agora. E com isso Jesus está dizendo, bem-vindo ao reino, sua vida vale mais do que qualquer teoria a seu respeito. João capítulo 3, versículos 5 a 8. Veja o que a Bíblia diz sobre o novo nascimento. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Não há explicação para o vento. Por que ele toma esse rumo e depois aquele? Qual é a intensidade aqui ou ali? Por que o vento virou? Não podemos explicar isso. Nós sentimos, mas não vemos. Nós sentimos, mas não podemos medir exatamente o que está acontecendo com o vento. E Jesus está dizendo, quem é nascido do Espírito inexplicavelmente vai ser diferente. Inexplicavelmente vai ter uma nova vida. Inexplicavelmente a ciência não conseguirá explicar as transformações que alguém tem quando encontra com Jesus. E Jesus se torna seu Senhor e Salvador. 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe o que você precisa fazer para que nenhuma dessas teorias diga respeito à sua vida? É ter um encontro real, verdadeiro e genuíno com o Senhor Jesus. Se isso não aconteceu ainda, hoje, não saia daqui sem antes entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Ele pode transformar a sua existência. Terceira mensagem que a genealogia de Jesus nos traz. É Jesus dizendo, seja bem-vindo ao meu reino. Seu resgate já era um plano. Veja comigo o versículo 17. Observe que por 3 vezes aparece um número aqui. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são quantas? 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, quantas? 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Na cultura dos judeus, não havia alguns números que tinham significados na vida, no cotidiano, na literatura. Por um motivo
é muito claro que não havia numerais para o alfabeto hebraico. Então, um jogo de letras poderia significar um número ou vice-versa. Então, algumas mensagens eram passadas através dos números. Por exemplo, quando queria se falar de unidade perfeita, número 3. Quando queria se falar de algo completo, um ciclo completo, número 7. Quando queria se falar de um povo organizado, número 12. Quando queria se falar de tratamento, disciplina, aprendizado, número 40. E o número 14, o que significa nessa numerologia? Ok, significa resgate espiritual. E no texto nós vemos 3 grupos de gerações, de 14 em 14, e Mateus faz questão de deixar isso no seu evangelho, dizendo que há resgate nisso. Então, o significado do 14 na Bíblia Sagrada é o resgate. A Páscoa era no 14º dia. Número 14, o número de sacerdotes desde Arão até a inauguração do Templo de Salomão. 14, da inauguração do templo até o último sacerdote que existiu. Então, resgatar, o que é? É ir atrás do que se perdeu. Resgatar, o que é? É arriscar-se para salvar alguém. Ou é ir atrás, ir ao encontro de alguém que está se perdendo, ou alguém que está preso. Isso é resgatar. A história da salvação não surgiu por acaso. É a história do resgate, um resgate previamente preparado por Deus. O projeto da salvação não é algo que surgiu de Deus, como que se no Éden Satanás tivesse passado uma rasteira em Deus, e Deus de última hora pensa num plano B. E pasmem, existem crentes que pensam isso. Não, Deus agiu proativamente. Antes de haver terra, antes de haver universo, antes de haver planetas, nossa salvação, a minha e a sua salvação já eram fatos, já era arquitetada por Deus. Veja o que diz a palavra de Deus em Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então a história do meu e do seu resgate para virmos até Cristo, para sermos colocados na grande família de Cristo, no grande reino de Deus, não surge ao acaso, antes da fundação do mundo. Veja, por exemplo, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a seguir, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito nem mácula, o sangue de Cristo. Agora, versículo 20, conhecido com efeito, isto é, factualmente, verdadeiramente, certamente, conhecido certamente antes da fundação do mundo. Com efeito, quebra essa dúvida, uma afirmação absoluta. Jesus está dizendo, seu resgate já estava planejado, já era fato, além da linha do tempo. E é também o que o escritor João de Apocalipse diz em Apocalipse 13, versículos 7 e 8, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão, isso falando da besta, todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação
do mundo. Então, um resgate que já estava no plano de Deus. Não pega Deus na história. Não pega, aliás, nada pega Deus de surpresa na história. E é uma alegria para mim e para você, quando sabemos Deus, antes de que nós nascêssemos, e antes mesmo que houvesse planeta Terra, Deus já nos tinha preparado para fazer parte da sua grande família. Ele nos preparou, Ele preparou todas as coisas para que isso acontecesse. Pois bem, a história da salvação é a história do resgate de quem estava perdido. É o resgate na busca do ímpio que não conhece a Cristo, para salvar aquele que está condenado para a morte eterna. E o Senhor Jesus diz isso: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então você está pensando, mas eu estou perdido, ou então, será que ainda resta chance para mim, ou eu estou desgarrado? Jesus nessa noite está dizendo com a sua genealogia: seja bem-vindo à história da salvação, seja bem-vindo ao reino, seja bem-vindo à grande família da fé. Seu resgate já era um plano. Você pode ter vindo de onde veio, ter tido os pais que teve, ter tido o passado que teve. Se você disser como Maria, mãe de Jesus: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade. Ou se você disser: eis aqui o servo do Senhor, que se cumpra em mim a sua vontade. Há uma nova história preparada para você, há um novo projeto de vida, nova criatura. Se você se rende ao senhorio de Cristo, dizendo: eis aqui o servo do Senhor, a serva do Senhor, você recebe o grande bem-vindo da família de Jesus. Bem-vindo sem preconceitos. Seu passado não é levado em conta, tudo se faz novo. Bem-vindo, você vale mais do que todas as teorias a seu respeito. Bem-vindo, seu resgate já era um plano.